Feliz é o homem que não cede, não pratica o mal, quando é tentado, porque depois ele receberá como recompensa a coroa da vida de Deus, da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A tentação ela é uma oportunidade para fazer o bem. Na nossa caminhada do amadurecimento espiritual, cada uma das tentações que eu e você passamos, elas acabam se tornando um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Porque quando nos damos conta de que é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para fazer a coisa errada. Porque a tentação ela apenas apresenta a nossa escolha. Claro que embora a tentação seja a principal arma de Satanás para nos destruir, Deus normalmente ele vai utilizar para fortalecer eu e você. Porque toda vez que eu e você, na tentação, escolhermos praticar o bem ao invés de pecar, nós estamos desenvolvendo o caráter de Cristo. E, por exemplo, Deus nos ensina um exemplo de tentação. Deus nos ensina a amar quando as pessoas desagradáveis estão ao nosso redor. Porque amar essas pessoas, porque amar pessoas agradáveis normalmente não existe nenhum caráter, mas quando temos que amar alguém que é desagradável, nós somos tentados a não fazer isso, nós somos tentados a talvez maldizer aquela pessoa. Mas não, Deus coloca aquela pessoa justamente para nos ensinar a fazer isso. Mas, voltando à questão da tentação, como é que ela realmente funciona? Bom, é útil saber que Satanás, na maioria das vezes, ele vai ser previsível. Porque ele usa a mesma estratégia e os velhos truques desde sempre, desde a criação. E todas as tentações, elas seguem um mesmo padrão. Porque Paulo nos ensina dizendo que somos bem familiarizados com seus esquemas malignos. E na Bíblia aprendemos que a tentação ela segue um processo de 4 fases, que Satanás usou tanto em Adão e Eva, quanto também em Jesus. A primeira fase, Satanás ele vai identificar um desejo que há em nós. Pode ser um anseio pecaminoso, como vingança, controlar os outros, ou qualquer outra coisa. O segundo ponto é a dúvida. Satanás ele vai fazer duvidar que Deus disse sobre o pecado. Fazendo, por exemplo, será mesmo que é errado? Será que Deus realmente proibiu de fazer tal coisa? E a Bíblia vai nos advertir para que temos cuidado para não deixar os maus pensamentos ou as dúvidas levarem para algum canto que nos afaste de Deus. A terceira etapa ou fase da tentação é o engano. Satanás ele é incapaz de falar a verdade. E ele é conhecido por ser o pai da mentira. Então tudo que ele dizer, na maioria das vezes, vai ser falso. Ou uma meia-verdade, que é uma mentira. Ou melhor, que é a verdade distorcida, né? E a quarto ponto é a desobediência, que é o quê? Nós acabamos agindo de acordo com uma ideia que estava borbulhando em nossa mente. O que começo é uma ideia acaba se tornando uma conduta. Nós acabamos cedendo à tentação, ou nós cedemos a coisa que nos chama a atenção, nós acreditamos nas mentiras e, por consequência, caímos na armadilha. Mas Deus ele ainda tem graça e nos permite ter ferramentas que faz com que superamos a tentação. Então, compreender como uma tentação funciona, ela é proveitosa, mas existem coisas que devemos fazer para superá-las. A primeira é recusar ser intimidado. Infelizmente, muitos cristãos são aterrorizados ou desmoralizados por pensamentos ruins, se sentem culpados por não estar além da tentação e por aí vai. Sentem envergonhados por ter sido tentados e etc, etc. Não. Porque ser tentado não é pecado. Porque Jesus foi tentado, embora nunca tenha cometido um pecado.
Então não precisa ter vergonha. A tentação ela só se torna um pecado quando eu e você cedemos a isso. Outro ponto é que devemos reconhecer o padrão da tentação. E assim que reconhecemos o padrão da tentação, se preparamos para lutar contra isso. Porque existem determinadas situações que são cíclicas. E a gente sabe que vai nos deixar mais vulnerável do que outras. Então, algumas circunstâncias elas vão fazer tropeçar e por aí vai. E nessa parte a gente tem que perguntar, olhar para si mesmo e questionar em que lugar a gente é mais tentado, em que horário, em qual dia da semana e por aí vai. Tendo esse padrão, a gente evita, porque sabendo a resposta, não, eu sou tentado na quarta-feira, então você tira a quarta-feira para jejuar e por aí vai. Um outro ponto importante é pedir ajuda para Deus, porque o céu tem uma linha, digamos assim, um número de emergência que funciona 24 horas por dia. Basicamente, você só deve clamar a Deus na angústia e Ele vai nos livrar e nos honrar. E a Bíblia garante que o nosso pedido ele vai ser ouvido, porque Jesus ele compadece na nossa luta, porque Ele enfrentou as mesmas tentações que tanto eu quanto você passamos. Então, as tentações, elas no geral vão nos manter dependentes de Deus. Porque assim como uma raiz ela cresce muito mais forte quando o vento sopra contra a árvore, porque vai fazer com que ela enraize mais. Da mesma maneira, e essa é a mesma maneira que eu e você enfrentamos a tentação. Quando vem a tentação, nós acabamos nos enraizando cada vez mais na verdade, na palavra de Cristo.